Bolsonaro, a revista Isto É, no ano de 2000. E aí perguntam pro Bolsonaro, entre outras coisas, sobre o topless, tudo mais, e sobre aborto. Olha o que diz o Bolsonaro sobre aborto. E sobre a legalização do aborto? Tem de ser uma decisão do casal. O senhor já viveu tal situação? Já passei para a companheira. E a decisão dela foi manter. Está ali, ó. Bolsonaro aponta para a foto do seu filho mais novo, Jair Renan, de 1 ano e meio com cristão. Tá aí, ó, Bolsonaro cristão a favor do aborto, a favor de armas, tem gente que ainda cai nessa. Saiu o resultado, nós teremos um segundo turno. Lula contra Bolsonaro. E eu, como profeta de Deus, eu não vou me abster de falar a verdade. Infelizmente, 30 milhões, eu estou falando de 30 milhões de brasileiros se abstiveram de votar. Não votaram. Votaram branco, votaram nulo, foram passivos, covardes. Não aceitaram a Bíblia como a sua regra de fé e prática. Foram, como diz a Bíblia, anátemas. Eu vou falar uma coisa pra você. Escuta bem o que eu tô falando pra você. Eu fiquei 3 meses na UTI de um hospital com um bebezinho. A minha filha, o sangue do meu sangue. Eu lutei pela vida. Eu clamei, eu implorei. Eu gastei o que eu tinha, o que eu não tinha para minha filha sobreviver. Eu pedi a Deus pela minha vida. Mas eu não entendo como um cristão vota numa agenda. Escuta, que um político diz assim: matar um bebê é uma questão de saúde Boa pública. noite, eu sou Lama Kunson, Pascal Trefangui, e hoje vamos falar do aborto. O que fala o budismo e como as coisas acontecem dentro de uma família budista, e também vamos falar um pouquinho do cristianismo. A posição da Igreja Católica é muito clara: não tem aborto autorizado de qualquer jeito. Mas isso gera muito problema em caso que a mãe foi extirpada, que ela não quer seu filho e que ela não vai conseguir ter amor por a fruta de um abuso sexual, particularmente quando são meninas menores de idade. Jair Bolsonaro, em 2002, em uma entrevista, ele se falou em favor do aborto. Ele falou que 1 ano atrás ele estive tomando quase a decisão de se a mulher abortar de Renan, seu filho, mas finalmente sua mulher tomou a decisão de ficar com a criança. Bolsonaro, com certeza, é em favor do aborto, porque ele quase fez o que é muito estranho, porque ele é de uma família, ele tem muito dinheiro, a família dele vive no bem-estar, esse casal parece se amar. É muito estranho que um pai, por seu conforto pessoal, ele quer matar sua criança dentro da barriga de sua esposa. Não estou aqui para falar que o Bolsonaro é um criminal, todo mundo sabe que ele é. Mas estamos falando do aborto. No budismo as coisas são muito claras. Antes de 3 meses, a mulher pode abortar. Mas tem que ser feito antes de 3 meses e tem que ter uma oração muito particular. Mas não se usa no budismo do aborto como um contraceptivo. É muito diferente. Na verdade, as pessoas têm que se responsabilizar. Usar anticontracepção é muito importante para ter uma criança que você quiser. Mas tem consequências se você usa produtos químicos. Tá melhor usar um material tipo camisinha para ter sexo. Quando uma pessoa é gestante, ele tem que amar seu filho já dentro da barriga. Geralmente no budismo fazemos orações muito importantes,
muito pesadas às vezes para ter um filho bom, uma filha boa, e fazemos orações antes do sexo, particularmente quando queremos ter um filho, uma filha, antes da concepção, então. O que acontece é se realmente a mulher ele não queria da criança, ele tem que conversar com seu lama. Aconteceu na minha vida, eu tive conversas com mulheres que queriam abortar, eu conscientizei ela. Só uma tomou a decisão de fazer, mais ou menos 30 anos que eu estou chefe de organização religiosa. A discussão foi a seguinte: se a pessoa tem condição, se a pessoa tem capacidade de dar amor, ela tem que ficar com o filho ou a filha. Aborto não se faz por conforto pessoal. Você tem que assumir totalmente sua responsabilidade. Fugir da maternidade ou da paternidade com um aborto antes de 3 meses e fica um crime no budismo. E no budismo não se autoriza matar qualquer ser, particularmente humano, porque a vida humana acontece muito pouco no rede, no ciclo das existências. Tem uma existência humana, não acontece muito. Só tem que bem pensar, só tem que ficar muito razoável e explicar as coisas. Mas então, se a mãe, futura mãe, ele não tem nenhuma capacidade de amar, se ele não quer dessa criança, se ele não quer mudar seu ponto de vista, se um acidente e que também pode prejudicar a saúde da mãe, até matar ela, ela não tem condição de ter criança, vamos conversar com a pessoa para ver se não tem outra opção como ir até o nascimento da criança e dar essa criança a uma pessoa da família que vai cuidar dele ou dela, ou dar a criança a pessoas estrangeiras que vão ter a capacidade de dar o amor, o carinho e cuidar tudo da criança, de dar a ela tudo que ela precisa materialmente. Mas em caso que é impossibilidade total, não tem parente, não tem pessoa que quer adotar, a pessoa não tem nenhuma condição, às vezes as mulheres, elas ficam dentro do templo budista e os monges eles vão ajudar a mulher a passar sua gravidade, dar uma assistência material. Já aconteceu comigo, tive uma mulher jovem, ele não tive condição, só eu tomei a decisão de ajudar ela. Ela ficou perto do templo, arrumei um apartamento para ela, eu dei uma ajuda e finalmente ele conseguiu ter a criança e tomou a decisão de dar a essa criança a outro casal de budistas que estava esperando crianças já 20 anos. Só achou que com amor, com paciência, com conversas, podemos seguir um padrão bom. Tem que saber que mulheres, particularmente mulheres pobres, tem algumas que tentam matar as crianças com tesoura para não ficar gestantes por medo do gasto, por medo do pai, o medo do marido, não sei. E tem várias deles que perdem a vida de septicemia. Só tem que pegar muita atenção que proibir o aborto não faz que não tem abortos. Tem bastante abortos no Brasil. Outro caso é mulher rica. A mulher de Bolsonaro, ele queria abortar, mas ele não podia fazer no Brasil. Só ele vai fazer no Portugal, nos Estados Unidos, na Cuba, em qualquer país no redor, onde o aborto está libertado. Isso é como o caso das drogas e o caso do álcool. Acho que proibir não é uma solução, porque as coisas acontecem de qualquer jeito. Mas conscientizar é muito mais poderoso e dá muito mais resultados. Então, nós, professores de budismo, líderes budistas, oferecemos muito tempo às pessoas para conversar com eles. Ajudamos muito materialmente, ajudamos muito psicologicamente e damos também uma ajuda espiritual, porque mulher que passou por aborto, geralmente ela não se sente bem.
tem consequências físicas, tem consequências subtis, tem consequências kármicas e tem consequências psicológicas. E gostamos de dar essa ajuda e ajudar todos os seres a ter um caminho bom que não vai prejudicar ninguém. Infelizmente, na Globo eu tive um show fantástico, totalmente delírio, que foi feito por um homem que foi um dos meus discípulos dentro do templo. E eu descobri que ele e sua mulher mataram mais ou menos 40 crianças, porque o homem estava abusando sexualmente de sua própria filha, menor de idade. E o casal tomou a decisão de matar as crianças, porque eles passaram por vergonha dessa menina de 11, 12, 13, 14, até quase 20 anos, tive abortos clandestinos com remédios. Se eu vi a atmosfera subtil, kármica, dessas pessoas, com todas as crianças matadas, girando no redor deles e gerando um tipo de ambiente de loucura, de muito pesado, com bastante acidentes, bastante brigas, bastante um coração muito frio. Só abortar tem consequências, não uma coisa que se faz desse jeito, não um contraceptivo. É muito importante de conversar com seu ensinante, conversar com seu padre, conversar com o pai, com a mãe, conversar com a família, conversar com o psicólogo também e seu médico para tomar a decisão a mais justa. Um grande abraço, até breve. Pobres, elas morrem tentando fazer aborto porque é proibido, o aborto é ilegal. Então uma mulher pobre, ela fica cutucando o seu útero com agulha de crochê. Ela fica tomando chá de qualquer coisa. Aqui no Brasil ela não faz porque é proibido. Quando na verdade deveria ser transformado numa questão de saúde pública e todo mundo ter direito e não ter vergonha. Ele disse assim: vamos liberar o aborto para que uma mulher que não tem dinheiro na favela não tenha que enfiar uma tesoura na sua vagina para fazer um aborto. Como um cristão, meu Deus, vota num homem desse? Como um cristão vota num homem que pagou para sua própria mulher matar seu próprio filho? Certo, ele... Como é que eu posso apoiar um homem que me ofereceu dinheiro quando ele soube que eu estava grávida de um filho dele? Ele me ofereceu dinheiro para mim abortar. Você é mãe! Você é pai! Você vota num homem desse por causa de um dinheiro, de uma Bolsa Família que você não deixou de ganhar. Como um cristão vota numa agenda a favor da liberação das drogas, se a Bíblia diz que quem destrói o corpo também está destruindo a Deus? É que a gente vai tratar a questão de droga nesse país. É que a gente vai tratar a questão de droga nesse país. Se vocês não querem mais do catolicismo por falta da colonização e da deportação e da invasão de todos os crimes, os genocídios do catolicismo, se você acredita que evangélicos eles podem ser uma solução, tem que considerar as coisas de fato. Os pastores evangélicos, eles são riquíssimos. E o povo brasileiro, ele fica pobre, nada na geladeira, nada dentro dos armários da cozinha, mas eles têm uma consolação achando que Bolsonaro é uma pessoa de Deus e que ele não vai com o diabo. Infelizmente, isso também é uma grande mentira. O budismo é a religião dos pastores pobres. Monges budistas ficam vida inteira pobres e nossos clérigos, freiras e freiras, eles são pobres. Eu sou pobre. Mas o povo budista é o povo o mais rico do mundo, que seja no Japão, na Ásia, na China, em vários países budistas.
Se você está cansado de mentiras, o budismo, ele respeita muito a pessoa de Jesus Cristo. Ele faz parte, o Jesus, das pessoas as melhores do mundo. E também sua concepção, Senpai, é uma coisa muito extraordinária, muito rara, que aconteceu só com Jesus Cristo. No budismo, respeitamos Jesus Cristo como uma exceção, como um ser maravilhoso, mas não acreditamos em hipocrisia evangélica e não gostamos dos crimes da Igreja Católica. Então, estamos aqui. Eu tive minha sogra que ficou internada também por 3 meses. Como que as pessoas, senador Jorge Carneiro, podem esquecer 700 mil pessoas, quase, que perderam a vida e 35 milhões que estão com sequelas irreparáveis? A China também, um país budista, muito budista e taoísta, com um poder socialista, 1,4 bilhão moradores, menos de 200 mil pessoas mortas da Covid. Brasil, 220 milhões de moradores e 600 mil mortos. Tem 7 vezes mais população nesse país budista e socialista da China e tem que no Brasil. Mas tem 3 vezes mais mortos no Brasil. Isso faz que tem 21 vezes mais mortos no Brasil que na China, porque a China ele acredita imediatamente em vacina e hidroxicloroquina. Ele construiu também um hospital quando o presidente Bolsonaro estava falando peguei Covid. Ele foi um desastre na economia e desumano na pandemia. Estou com Covid. Atrasou a compra de vacinas que poderiam evitar 400 mil mortes. Você compra vacina, só bota aqui na casa da tua mãe. Nem as crianças escapam. Tem crianças comendo bolacha seca e suco em pó na refeição. Já para os deputados, Bolsonaro liberou mais de 5 bilhões para o orçamento secreto. Esse é o Brasil de Bolsonaro. O povo fazendo fila para comprar osso, milionários fazendo fila para comprar jatinhos. Isso, saúde pública, com drogas, abortos, doenças, são coisas muito sérias. Precisamos um presidente bom, realista, religioso. O Lula é muito cristão. É por isso que nosso templo budista indígena ele apoia o Lula. Vote Lula 13. Radhe